nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais esta transmissão do nosso canal Espiritualidade Católica. E hoje nós vamos falar sobre a Quaresma. Qual é o sentido da Quaresma, o porquê Quaresma, o que é a Quaresma, como nós, cristãos, católicos, podemos viver bem a Quaresma, viver bem esse tempo quaresmal. Desde já, peço para você colocar aqui nos comentários qual é a sua intenção para essa Quaresma. O que você espera viver nesse tempo de Quaresma? Enfim, coloque a sua intenção aqui nos comentários e no final do vídeo nós vamos fazer uma oração pelas suas intenções. Juntos vamos rezar e depois, quando outras pessoas assistirem esse vídeo também, estarão, ao fazer a oração, estará rezando também pelas suas intenções. Deixa o legalzinho também, quem ainda não for inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para outras pessoas também. Vamos lá, o que é Quaresma? E qual o sentido ou porquê Quaresma? Quaresma, todos nós entendemos que são 40 dias, 40 dias onde a igreja propõe para nós, católicos, 40 dias de deserto, onde nesses 40 dias nós podemos praticar algumas obras quaresmais, como por exemplo o jejum, a esmola e a oração. Mas já nós vamos falar sobre essas três obras quaresmais: jejum, esmola e oração. De antemão, vamos entender o porquê Quaresma, qual o sentido e, enfim, o que é a Quaresma. Sabemos que a Quaresma é um tempo de deserto, onde a igreja propõe para cada um de nós passar por esse período de deserto para nos libertarmos do egoísmo, libertarmos do egoísmo, porque hoje é muito fácil a gente cair nesse pecado do egoísmo, muito fácil, onde nós queremos tudo, onde nós é que mandamos em tudo, onde nós somos, entre aspas, o centro de tudo, o centro da nossa vida, o dono da nossa vida. O egoísmo que foi, eu posso dizer que implantado, vou usar a palavra implantado em nós lá no Gênesis, no pecado original, quando a serpente ofereceu para Eva a maçã, o fruto proibido, o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, e a mulher egoísta, juntamente com o homem, tudo isso a gente já sabe, quis experimentar, porque queria também aquele conhecimento. Porque só ele pode, porque só ele sabe, por que não eu também? Entende que quando o eu entra, o egoísmo entra também. E a igreja nos propõe esses 40 dias para a gente nos libertar do egoísmo. Entender que o centro da nossa vida é Jesus, o centro da nossa vida é Ele. Tanto é que a Quaresma, o Tríduo Pascal, que está dentro da Quaresma, a Quaresma é encerrada com o Tríduo Pascal, que é a maior celebração da Igreja Católica. É como se fosse o centro da fé católica, da espiritualidade. Olha o nome do canal, da espiritualidade católica, é o Tríduo Pascal, é a festa maior. Claro que toda missa, mas o Tríduo Pascal é aquilo que é a centralidade da Quaresma em si. Mas, enfim, vamos pegar no Gênesis. Vamos aqui no Gênesis capítulo, anotei ali as citações, Gênesis capítulo 3, versículo 23, apenas o versículo 23, Gênesis 3, 23, olha só: por conta do egoísmo, onde o pecado original entrou no mundo e nós temos a marca desse pecado original até hoje. Por mais que nós somos batizados, e aí o batismo ele limpa esse pecado, mas a marca do pecado fica. Entende? Que a marca do pecado fica. Por exemplo, aqui estou com a camisa, ela é listrada. Então imaginamos que aqui onde você pode ver, tem uma sujeira, mas que manchou, não uma simples sujeira, uma mancha mesmo. Eu aplico um produto e eu consigo tirar essa mancha, eu consigo limpar essa mancha. Então a sujeira saiu, não mostra mais a olho nu, não mostra, porém lá no fundo do tecido, se você olhar com o microscópio, você vai entender que ficou um resíduo ali, uma leve marcazinha,
né? Uma leve diferença de tonalidade com relação à parte que não estava manchada. Ou seja, saiu, limpou-se o pecado, porém ficou a marca. Então nós até hoje temos a marca, nós batizados, quem é batizado, temos a marca do pecado original, que é caracterizada pelo egoísmo. E por conta do egoísmo, aqui no Gênesis capítulo 3, versículo 23, diz assim: o Senhor Deus expulsou Adão. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra donde tinha sido curado. Tudo isso por causa do egoísmo. Por quê? Não, só ele não. Tem que eu também conhecer. Porque só ele sabe, porque só Deus sabe. Eu também quero. Né? Sabemos que a mulher quis e ofereceu para o homem e ele prontamente e operante quis também. Então, errado os dois. Né? E por conta desse pecado, o povo, ou melhor, Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso. E daí começou a sua vida, vamos dizer, né, que aqui na terra teve Caim e Abel, teve aquela situação de Caim e Abel, onde Abel foi morto, Caim matou. Mas enfim, foi indo até chegar em Moisés, naquele povo lá do Egito. E nós vamos para o Êxodo. Êxodo capítulo 14. Para a gente entender que lá no Êxodo capítulo 14, que vem falar da libertação do povo que estava nas garras do faraó. Né? Aquele povo que estava padecendo. Eu não vou ler aqui esse do 14, porque eu teria que ler todo. Não, eu olhei aqui, mas não deu para separar um versículo ou dois de repente específico para entender o sentido da minha fala. Mas você pode ler isso do 14 que você vai entender o que eu vou resumir aqui. O povo de Deus, ele estava sendo escravizado pelos faraós. Né? E aí Moisés, atraído por Deus e enviado por Deus, foi para libertar aquele povo da escravidão, que estavam sendo escravos dos faraós. Beleza, até aí tudo bem. Moisés foi, resumindo, né? Fez a parte dele, jogou o cajado, abriu o mar vermelho e o povo de Deus, é importante frisar isso, e o povo de Deus passou pelo mar vermelho. Né? Como se fosse simples, não é tão simples, mas imaginemos como se fosse muito simples. Mas o que é que isso tem a ver com a quaresma? O que é que o Gênesis tem a ver com a quaresma? O que é que a passagem do Mar Vermelho tem a ver na quaresma? Porque depois que o povo passou pelo Mar Vermelho, o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, e aí o povo já estava libertos das garras de Faraó, correto? Por passando pelo Mar Vermelho já estava libertos das garras do Faraó. Mas ainda assim, logo após a passagem, a travessia do Mar Vermelho, a Bíblia diz que esse povo ficou ainda 40 anos no deserto. Vamos pegar aqui na Bíblia, Neemias capítulo 9, tá aqui Neemias, já deixei marcado, capítulo 9, versículo 21, apenas o versículo 21. Neemias capítulo 9, 21, vai dizer aqui: durante 40 anos, se eu falei 40 dias no deserto, me perdoe, 40 anos. Durante 40 anos, provestes as necessidades no deserto, sem que nada lhes faltasse. Suas vestes não se estragaram e nem seus pés incharam. Né? Tudo isso sobre essa proteção milagrosa de Deus, como vem dizer aqui no rodapé. Mas o que é que isso tem a ver com a quaresma? Né? Porque a gente passa o ano inteirinho, vamos dizer que depois da Páscoa, até o início da quaresma, que é a quarta-feira de cinza. E passa e tanta coisa vem acontecendo que vai fazer automaticamente em nós crescer o egoísmo, porque nós temos a marca do pecado original. Nós temos ativo, como se fosse, não sei se pode falar essa palavra aqui no YouTube, né, um vírus, mas como se fosse ali não reagente dentro de nós. Mas se a gente for alimentando esse vírus que inicialmente está não reagente, que é o egoísmo, aquela manchinha, aquela marca do pecado original, se a gente for alimentando ela no dia a dia,
com as coisas do dia a dia. Automaticamente ela vai crescendo e a gente vai ficando cada vez mais egoísta. Porque o povo que estava no Egito foram libertos das garras de Faraó, das garras do pecado, beleza. Mas eles precisavam passar por um momento para matar tudo aquilo que tinha dentro de si, aquelas marcas do pecado, de repente aqueles traumas, e muitas daquelas pessoas que estavam ali na travessia, que conseguiram passar, muitas daquelas pessoas morreram, padeceram pelo caminho no deserto, porque não suportaram, né? E o tempo quaresmal, ele nos faz experimentar um pouco disso, de a gente matar aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós vamos durante o dia, durante o ano, adquirindo, alimentando, e chega o tempo quaresmal, a igreja diz assim: epa, vamos lá, vamos entender quem é o centro de tudo. O centro de tudo é Jesus. E observe aqui nesse tempo quaresmal, isso a igreja falando pra gente. E observe aqui que nesse tempo quaresmal, olha só o que ele fez. Ele morreu numa cruz para nos salvar. Ele padeceu para nos salvar. Ele passou por tudo aquilo que nós vamos viver nesses dias da quaresma, que nós vamos falar aqui nas nossas meditações diárias, que você vai observar na liturgia, na liturgia da palavra, da missa, enfim, na internet. Tudo o que aconteceu com Jesus, tudo que você conhece, mas a cada ano vem uma novidade, a cada ano vem algo novo, né? Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. E o povo, naquela época, passou 40 anos no deserto para se livrar, se libertar ainda da escravidão do pecado. Porque por mais que tinha atravessado, por mais que tinha feito aquela travessia, ou seja, é como se fosse assim: Jesus, ele já morreu por nós. Jesus, ele já nos garante a salvação. A nossa salvação está garantida porque Jesus já morreu numa cruz por cada um de nós. Mas é necessário passar por um tempo de entender que ele é o centro da nossa vida. Olha só, 40 anos o povo passou no deserto. Depois, a gente pegar em Mateus capítulo 3, capítulo 4. Eu marquei ali Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Vamos ver o que é que diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Já vem falar sobre Jesus que passou 40 dias, só para você entender um pouco o sentido, a origem da quaresma. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Olha só, Jesus ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo demônio. Ou seja, Jesus ele precisava passar por esse momento, sim ou não, né? Mas independente, ele passou por esse momento para ser tentado e também para mostrar para cada um de nós que por mais que nós somos tentados, nós podemos vencer as tentações. E aqui já vou entrar nas obras quaresmais, nas 3 principais obras quaresmais, nesse segundo momento. Porque hoje a igreja propõe para cada um de nós não 40 anos com o povo de Israel, que foi libertos das garras de Faraó, mas como Jesus, que passou 40 dias no deserto. Hoje nós passamos esses 40 dias para mortificar as coisas do mundo, os prazeres do mundo, tudo aquilo que o mundo oferece para cada um de nós. Mortificar, ou seja, morrer para o mundo, para nascer, para viver para Deus. Como diz um dito, né? Um ditado que diz assim, que para algo nascer, algo precisa morrer. Por exemplo, quando você planta uma semente, vai nascer ali uma árvore, um fruto. Mas para aquela árvore brotar, para aquela árvore nascer, a semente tem que morrer. Se você parar para observar, depois que nasce ali a primeira folhinha, o primeiro caule, enfim, aquela semente já não serve mais. Se você pegar e matar aquilo e tirar, e pegar aquela semente e tentar reaproveitar aquela semente, não dá certo. Porque aquela semente já está morta. Para algo nascer, outro precisa morrer. Então, a quaresma ele vem nos oferecer isso. Fazer morrer dentro de nós os prazeres do mundo,
né? Aquelas obras que nos aprisiona, aquelas marcas de prisões que nós temos dentro de nós, a marca do pecado original, as marcas que aquele povo lá do Egito passando pelo Mar Vermelho, chegou até o deserto, precisou passar pelo deserto porque para se livrar, para se libertar das marcas ainda deixadas pelo faraó, pela prisão, né, pelos seus aprisionamentos, enquanto estava nas garras do faraó, e hoje para nós, enquanto estamos, entre aspas, nas garras do pecado. Por isso, nesse momento, a igreja vem propor para nós esse tempo de quaresma, esse tempo quaresmal, e propõe para nós também algumas obras quaresmais. E aqui, as principais obras quaresmais são 3, e eu vou falar aqui para cada um de vocês. Mas antes de iniciar esse segundo momento, quero mais uma vez pedir para você deixar legalzinho, para você comentar também o que você está achando, comentar a sua intenção para esse tempo quaresmal, o que é que você espera dessa quaresma, como você quer viver esse tempo de quaresma. E no final, daqui a pouco, já estamos bem adiantados, não vai ser longo hoje, vamos fazer uma oração pela sua intenção também. Compartilha esse vídeo também para outras pessoas, tá bom? E você que ainda não é inscrito, não saia daqui sem antes se inscrever no nosso canal. Vamos lá. Algumas obras quaresmais. A quaresma traz para cada um de nós, e esse é o sentido da quaresma, para que nós possamos viver bem esse tempo de quaresma, vem trazer para nós, e aqui já vou pegar aqui a próxima citação para você entender, Apocalipse capítulo 12, né? Acredite, isso tem a ver com a quaresma também. Apocalipse capítulo 12. Você, se já terminou de digitar aí a sua intenção, se já terminou de comentar, você pode pegar na sua Bíblia aí Apocalipse 12, tá bom? Mas vamos lá. Falando sobre as obras quaresmais. A igreja propõe, nos oferece 3 principais obras quaresmais: o jejum e a penitência, que andam juntos, a esmola e a oração. Ou seja, a gente vivendo esses 3 pilares, jejum, esmola e oração, nós conseguimos viver bem o tempo de quaresma. O jejum é aquilo que vai, e a penitência é aquilo que vai mortificar em nós os prazeres da carne. A gente jejua principalmente de carne, mas a gente faz jejum de outras coisas também. A gente pode fazer nos 40 dias abstinência total de carne. E qual o sentido, né? Aqui só um parênteses. Qual o sentido de abster-se da carne? E aqui a gente esquece de falar de carne vermelha, porque carne é carne, independente de ser carne vermelha ou carne branca. A gente entende que, por exemplo, a carne de boi, aquela bem suculenta, tá ali vermelhinha, sangrando, né? Para quem gosta de um churrasco, sangrando, enfim. Mas se você parar para observar, a carne de porco, ela é um pouco mais branca do que a carne de boi, correto? Enquanto está crua ou mal passada, até depois está bem torrada, bem passada mesmo, dá para notar a diferença. Eu que não sou muito bom entendedor de carne, eu sei diferenciar a olho nu uma carne de boi, uma fatia de carne de boi e uma fatia de carne de porco, porque a carne de porco é um pouco mais branca, mas não deixa de ser uma carne vermelha, carne de frango também, de aves. É carne, carne é carne, independente, não existe frango pode, porque carne branca, não, carne é carne. Mas por que abster-se? Por que privar-se da carne? A gente priva da carne para fortalecer o espírito, porque a carne são os prazeres da carne. O que é o prazer da carne? É que a gente fala sobre o jejum, né? As paixões, as nossas fraquezas, as paixões do mundo. E a gente se privando dessas paixões do mundo, a gente vai fortalecer o nosso espírito. E para quem pensa que prazer da carne, prazer carnal é somente prazer sexual, não é. Também é um prazer que define ou que denomina ou que caracteriza o prazer da carne. Talvez até o principal, talvez seja isso. Mas não é somente essa questão sexual, claro que também, né? Mas existem outros prazeres também da carne, ou seja, aqueles prazeres de nós mesmos, sabe? A gente querer que a nossa carne fale mais alto, a gente querer que o nosso eu, o nosso egoísmo fale mais alto.
Quando a gente jejum, a gente entende, eu estou jejuando para matar em mim essas paixões do mundo, esses desejos do mundo, esses desejos de viver as coisas do mundo, de viver os prazeres do mundo. Por exemplo, um prazer do mundo que não é prazer sexual, mas que define como prazer da carne, é essa festa horrível de carnaval, né? Ou algumas outras festas que não, é como diz assim, eu vou onde eu posso levar Jesus comigo, mas a questão é, fui convidado para ir para um lugar, para uma determinada festa. A questão é, eu convido Jesus para ir comigo, eu convido Maria para ir comigo. Eles vão comigo ou não vão? É um ambiente onde eu posso levar Jesus? Onde eu posso levar Maria? Ou é um ambiente de perdição? Ou é um ambiente que não vai agradar o coração de Jesus? Então, se não for, eu não vou, né? E hoje, aqui só abrindo mais um parênteses e já fecho já, é uma grande vergonha saber, vergonha para mim mesmo, que sou católico, uma grande vergonha saber que muitos católicos ou que se dizem católicos participam dessa festa de carnaval, né? Por mais simples que seja, por mais... É como se diz, o carnaval de 50 anos atrás não é o mesmo carnaval de hoje. Talvez o carnaval de 50 anos atrás, que eu não acompanhei, seria aquilo que a tradição carnavalesca tenta divulgar nas mídias sociais, principalmente na mídia, nas grandes mídias aí de meio de comunicações televisiva, né? Talvez eles estejam ainda divulgando aquele carnaval de 50 anos atrás, mas quando você chega lá, você encontra um carnaval totalmente diferente. E é uma vergonha saber que católicos participam desses prazeres, dessas paixões da carne, dessas festas onde Jesus não entraria. Onde Jesus não entraria. Ah, mas Jesus ele foi, sentou na mesa com os pecadores. É muito diferente. É muito diferente mesmo. E hoje em dia, pode ter certeza que isso não agrada em nada o coração de Jesus. Não agrada em nada aquele que morreu na cruz para salvar você. Então, o jejum, ele nos faz tanto lembrar quanto viver isso, né? Matar esses prazeres para que nasça um outro prazer. Depois, a esmola, né? A esmola que tudo tem a ver com, por incrível que pareça, com os nossos olhos. De, muitas vezes, mortificar até mesmo aqueles prazeres que entram por aqui. Jesus, ele quando foi tentado no deserto, Satanás mostrou para ele muitas coisas, reinos. Aqui, tudo isso aqui pode ser teu. Olha para cá. E Jesus viu lá tudo aquilo como era belo. Isso nós vemos visivelmente no filme da Paixão de Cristo. Então Jesus viu tudo aquilo. É algo que chegou por aqui, nos olhos dele. Ele poderia sentir aquela tentação de realmente se curvar diante de Satanás, né? Mas ele não. Ele preferiu continuar vivendo na simplicidade e na pobreza, né? E a esmola vem nos lembrar disso, que muitas vezes a gente está corrompido por aquilo que entra pelos nossos olhos, por algumas riquezas indevidas, muitas vezes até riquezas que não são nossas. E nos faz mostrar que nós devemos ter o desprendimento daquilo que até mesmo é nosso, né? Mas nos desprender até do que é nosso para oferecer para as pessoas que mais necessitam. Então, por exemplo, se você tem pouco, você partilha um pouco do que você tem. Se você tem muito, você partilha um pouco mais daquilo que nós temos. Mas nunca permitir que essas tentações mundanas de riqueza, essas promessas milaborantes de que tudo isso aqui pode ser seu, de que é fácil, de que toda essa facilidade, se você parar para observar e aderir a esses prazeres mundanos, você acaba perdendo um pouco o sentido de vivenciar bem a quaresma. Então vem nos mostrar também que nós devemos nos desprender até mesmo daquilo que é nosso,
né? Nos desapegar das nossas riquezas para partilhar também com os irmãos. E aí você vai fazer uma obra de caridade, você que não é dizimista, você vai começar a dizimar na sua igreja, na sua comunidade, na sua paróquia. Você vai ajudar um irmão que pede uma esmola para você, não é simplesmente pedir uma esmola, uma moedinha, ou uma cédula, ou um dinheiro, não é simplesmente isso. É ajudar alguém que precisa, é uma cesta básica, é alguém que bate na sua porta pedindo um copo de água, você dá mais com caridade, não por obrigação ou dar por dar. Quer ver um exemplo? Se Jesus chegasse na sua casa sujo, vamos dizer que estava ele com os discípulos lá, passou pelo mar da Galileia, chegou, eu não conheço o mapa de onde Jesus passava, mas digamos que estava daquele jeito, o pé todo empoeirado, né, e o suor com poeira cria aquela lama no pé, né, de sujeira mesmo, aquele vestidão todo empoeirado, aquele suor que chega, você via aqui algumas marcas pretas mesmo de suor com poeira, aquele cabelo, sabe, aquela barba mal feita de dias ali pregando sem ter um tempo para organizar, enfim, né? Mas você soubesse que era Jesus, você sabe que é Jesus, e tá lá ele com os 12 ou tá ele sozinho, bate na sua porta, se apresenta e diz: eu sou Jesus. Eu estava ali com os caras ali, rapaz, e aí a gente tá com sede, todo mundo aqui tá precisando de água. Pronto, mas você sabe que é Jesus. Você vai pegar água para ele, né? Você pegaria um copo descartável ou pegaria um copo que você toma água com sua família? A questão é essa, né? Mas e se chegar hoje uma pessoa que, né, para você é só um pedinte, ou só um bêbado, ou só um mendigo, ou então uma pessoa que, enfim, na mesma situação de Jesus, de repente com alguns caracteres físicos parecidos ou não, porém sujo também. Você daria no seu copo, naquele copo seu predileto que você toma ali água com seu filho, com sua esposa, ou com seu esposo, você que é mulher, né? Você daria num copo descartável para descartar aquele copo, né? E isso entra também em esmola, porque isso é caridade, né? Esmola e caridade, é ser caridoso com o outro. Mas como disse inicialmente, quando da minha fala de esmola, não somente por obrigação, porque se for dar, alguém bater na sua porta e dizer: por favor, me dê um copo de água, estou com sede, estou aqui já. Você dá por obrigação, né? Você vai dar num copo descartável, a não ser que você não tenha fácil um copo descartável. Mas às vezes você dá até numa garrafinha dessa de água e diz: pode ficar com garrafa, né? Pode levar, não precisa devolver. Vou aproveitar até tomar um pouquinho. Mas pode levar, não precisa devolver não. Porque você tem nojo de reutilizar. Mas eu acredito que se fosse Jesus você não teria nojo. Porque você sabe que, por uma questão de lógica, é Jesus, né? Você iria dar no melhor. Estou mentindo? Comenta aqui se nesse ponto eu estou falando a verdade, né? Ou melhor, comenta aqui. Você daria um copo de água para Jesus no seu copo ou você daria num copo descartável? Põe aqui nos comentários. Eu daria no meu copo. Eu daria um copo de água para Jesus no meu copo. Eu daria um copo de água para Jesus num copo descartável. Vamos ver quantas pessoas chegou até aqui para poder comentar isso e quantas pessoas realmente fazem obras de caridade com verdade, com real caridade ou somente por obrigação, porque é tempo de quaresma, porque é tempo de Natal, no tempo de Natal também que o pessoal se abre para fazer caridade, enfim. E, por fim, a oração, né? Jejum, esmola e oração. Oração é que a igreja propõe para nós um tempo maior de oração. Não que nós devemos orar, rezar somente no tempo da quaresma, mas em todo ano, em todo tempo. Mas a oração do tempo quaresmal, de modo especial, quando vem acompanhada do jejum, da esmola, a oração vai quebrantar o nosso coração e vai tirar, vai afastar de nós, por exemplo, a soberba, a vaidade e o egoísmo, dentre outros também, mas a soberba, a vaidade e o egoísmo, né? A oração vai nos purificar desses 3 pontos, principalmente, mas de outros pontos também, por exemplo, vai nos fazer crescer cada vez mais
na fé. Daí você pode orar da seguinte forma: uma leitura orante da palavra de Deus, né? Ou se não for uma leitura orante, que seja uma leitura simples, mas lê a palavra de Deus. E a leitura orante, eu vou simplificar aqui para você, essa leitura orante, resumir e simplificar aqui, é você ler, por exemplo, você lê uma passagem, né? Ali a libertação, como nós vimos aqui no Êxodo, libertação do povo. E Jesus, meu Deus, como o Senhor deu força a Moisés para libertar aquele povo, depois que você leu, do Egito, e o povo foi liberto, todos foram libertos. Que o Senhor também me dê força para libertar em mim aquilo que precisa ser libertado. Não somente ler por ler. Então terminei de ler, fechei a Bíblia e vou para lá e depois esqueço. Mas reze em cima daquilo que você leu. Não precisa você ler um capítulo inteiro ou um livro inteiro. Livro que eu digo Gênesis, Êxodo e assim vai, né? Um livro inteiro, ou uma página. Bíblia não se lê por página. Se lê por capítulo, ou de repente por alguns versículos. Você pega um capítulo, você fraciona em 3 ou 4 dias, ou em 3 ou 4 momentos. Porque não é para ler tudo de vez, senão você acaba sem entender nada, né? E daí, uma leitura orante é aquele que vai te fazer orar de acordo com aquilo que você acabou de ler. Então liberta-me também da escravidão do pecado. Outra coisa que entra rapidamente sobre o nosso olhar, né, é redes sociais. Essas coisas que a gente vê, tanta perversidade, tanta coisa errada nas redes sociais, e entra por aqui e chega até o nosso coração. E vai fazer crescer. Olha só o quão importante é a gente cuidar daquilo que entra pelos nossos olhos. Porque entrando por aqui, chegando no nosso coração, porque chega, acredite que chega, a fazer crescer em nós a vaidade, a fazer crescer em nós o egoísmo, a fazer crescer em nós as falsas paixões, a fazer crescer em nós os prazeres, a vontade dos prazeres da carne. E a leitura orante também vai quebrantar o nosso coração para esses tipos de pecado. A via sacra, adoração ao Santíssimo Sacramento, a Santa Missa, enfim. E agora algumas coisas práticas para você praticar no seu tempo quaresmal, nesses 40 dias de quaresma. Algumas coisas muito bem práticas. Mas antes, eu falei de Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, que vem dizer aqui que você lê aí, e aí é uma lição para casa, você lê Apocalipse 12, que vai dizer aqui que a mulher foi conduzida, ela fugiu, ela foi para o deserto, né? E lá no deserto foi travada uma batalha espiritual contra o grande dragão, que aqui diz muito bem a primitiva serpente. Observe que a gente chegou no Gênesis e concluímos aqui no Apocalipse, né? E ela foi junto com a descendência dela, com a descendência da mulher. Resumindo, é o que diz aqui, você lê Apocalipse 12, né? Um deserto. E quem é essa mulher? Essa mulher é a igreja. Essa mulher é Maria, com a descendência dela, com a descendência da igreja, com a descendência de Maria. Porque todos nós, pode acreditar, é imprescindível e é impossível nós cristãos não passarmos por esse momento de deserto, né? Por esse momento de luta, por esse momento de batalha contra o mal. Por mais que Jesus já morreu por nós, já entre aspas não, nos garantiu a salvação, perdão, aqui eu retiro as aspas, mas nos garantiu a nossa salvação é garantida, mas estamos salvos? Não. Isso não quer dizer que nós estamos salvos, né? Nos garantiu a salvação porque abriu o céu para nós. Mas aí nós devemos fazer aqui essas obras de caridade, essas obras quaresmais, né? Para poder ser digno da salvação. E você lê Apocalipse capítulo 12 para você entender melhor o que eu estou falando sobre a mulher do deserto, que é necessário passar por esse tempo, mas que a vitória é certa, né? Como diz aqui no final, no versículo 18, e ele se estabeleceu na praia, né? E ele se estabeleceu na praia. Mas ele aqui, se você ler muito bem, ele aqui está com
minúsculo. E aqui fala ela. Ela é a mulher. Se diz ele, aqui fala de uma batalha de ela com ele. Ela, a mulher. Ele, o dragão. Ele se estabeleceu na praia. Ou seja, é instável, né? Ele não é soberano. O reinado dele, aquilo que ele faz na tua vida, oscila por causa das ondas. Se estabeleceu na praia, né? Porque não é completo. Oscila. Uma hora vai, outra hora vem. Não é um poder absoluto. É uma variável muito grande. Mas, na prática, como você pode ver bem observando o jejum, a esmola, a oração, algumas coisas práticas, algumas sugestões práticas aqui para você. É você abdicar-se daquilo que é prazeroso para você. Então, o que é prazeroso para mim comer, como comida, é carne, é doce. Depois do almoço eu gosto de um doce. É isso que eu faço, sempre fiz. Deixe de fazer, ofereça como sacrifício a Deus. Deus é o seguinte, vamos fazer um combinado assim. Nesses 40 dias, aquele cochilinho, aqueles 20 minutos que eu tiro todo dia depois do almoço, eu não vou tirar, eu vou oferecer a Ti. Então, aquele tempo que você está ali tirando aquele cochilinho, vai ler a palavra, vai fazer uma leitura orante da palavra de Deus. 20 minutos, dá tempo para rezar um texto, vai rezar um texto, vai rezar uma coroazinha da providência, vai rezar um texto da misericórdia, que é um texto um pouco mais rápido, já que você tem tantas coisas para fazer. Vai fazer uma obra de caridade, vai visitar alguém lá, aqui na minha cidade, né? Mas aí onde você estiver, lá no lado do irmão velho, se você trabalha ali perto, no orfanato, no hospital. Não, mas eu não conheço ninguém, eu tenho alguém para visitar aí, eu quero visitar alguém. Você vê, enfim, faça alguma obra de caridade. Ao invés de você estar ali, depois do almoço, na rede social, só passando o vídeo, ou qualquer hora, ofereça a Deus, ó, seguinte, eu vou ficar esses 40 dias sem o celular, se você puder ficar sem o celular. Eu sou jovem, eu não tenho o que fazer, então você fica no celular para quê? Você usa para trabalhar? Você usa para se comunicar de uma forma importante com alguém? Use. Mas se não usa, tira as distrações. Ou se usa e às vezes se distrai, tira as distrações, usa para o necessário. Tem gente que tira totalmente, tem gente que não fica, que fica 40 dias sem usar o Facebook, o Instagram. O YouTube eu não sei se é conveniente deixar de usar, porque aqui tem muita coisa boa. Mas, enfim, tem gente que deixa de usar. Eu já conheci gente de ficar 40 dias sem usar até o WhatsApp. Mas, enfim, se prive daquilo que para você é prazeroso. E aí você vai mortificar até mesmo um vício. Se você tem um vício, está criando um vício ou um hábito muito grande de celular, de rede social, por exemplo. Faça algumas outras coisas que você pode tirar. Refrigerante, coisa simples. Eu vou oferecer ao Senhor esse refrigerante. Eu vou ficar 30 dias. Agora sim, com aquilo que você priva, e aí tem que entrar o jejum, a esmola, a caridade e a oração. Não é simplesmente você jejuar, você tirar. Eu vou fazer jejum de comida. Eu vou fazer jejum de carne. Eu vou fazer jejum de refrigerante. Eu vou fazer jejum de doce. Eu vou fazer jejum, como fosse jejum, de rede social. Eu vou fazer penitência. Eu vou fazer jejum de alguma outra coisa. Por exemplo, se você vai tirar jejum, vai fazer jejum de carne, vai logicamente comprar uma proteína um pouco mais barata. Não sei se peixe é proteína, mas ovos é mais em conta. Eu acho que é essa proteína, né? Para substituir a carne. Mas vou tirar refrigerante. Se você vai tirar refrigerante, você pega o dinheiro do refrigerante e faz uma caridade. Se você vai tirar o doce, você pega aquele dinheiro do doce e você faz uma caridade. Pega e dá no dízimo, pega e dá nas ofertas, na Santa Missa. Pega e dá para alguém que precisa. Não é simplesmente embolsar, esse mês, esses 40 dias aí, olha só. Eu consegui aqui um acréscimo, aqui uma renda minha mesmo, uma economia de R$ 40, como se fosse R$ 1 por dia. E se você pegar aqueles R$ 40 e ofertar no dízimo? Se você pegar, sabe, eu vou abrir minha conta aqui de dizimista, então esse mês eu vou dar R$ 40. Aí você se compromete a no próximo mês contribuir, que seja com 10% ou que seja com o valor que você acha conveniente. Já temos aqui um vídeo falando sobre dízimo, sobre dizimista. Você pode assistir e entender como você pode contribuir. Mas não é simplesmente você abrir mão de algo e lucrar com aquilo.
É você abrir mão de algo, você fazer caridade com aquilo que você abriu mão e também você rezar. Por isso que entra junto jejum, a caridade e a oração. Jejum, esmola e a oração. É isso aí. Vamos rezar. E nessa oração queremos colocar como intenção as orações de vocês, as intenções que você foi convidado a colocar aqui nos comentários. Se você não comentou, mas aquelas intenções que está no seu coração, e se não comentou, não tem problema. Se comentou, mantenha. Se não comentou e quiser comentar, pode comentar, vai ser melhor. E aí toda vez que alguém rezar junto comigo aqui, vai rezar também pelas suas intenções. Vamos lá. Senhor, queremos rezar por essas intenções dos nossos irmãos que aqui estão assistindo esse momento da espiritualidade católica. Convido você a fechar os seus olhos, de repente baixar um pouco sua cabeça, inclinar um pouco o seu corpo para se colocar na presença de Deus. Com toda humildade eu te peço isso e coloque diante do Senhor as suas intenções. Que o Senhor possa escutar a oração desses irmãos, dessas irmãs, que humildemente se coloca debaixo dos teus pés para dizer ao Senhor que o Senhor é o centro da vida deles, que o Senhor é o centro da vida de cada um de nós. Que para que nessa quaresma, nesse tempo quaresmal, tempo de jejum, tempo de penitência, tempo de obediência ao Senhor, possamos colocar o Senhor como centro, possamos entender que o Senhor é o centro, é a razão da nossa vida. Que todas essas intenções sejam materiais, sejam espirituais, e aqui eu digo principalmente as suas intenções espirituais, porque o tempo de quaresma é um tempo de renovação do nosso espírito, de fortalecimento do nosso espírito, mas até mesmo aquelas intenções materiais que foram colocadas aqui nos comentários ou que estão guardadas nos corações de cada um de nós, sejam ouvidas pelo Senhor e que sejam alcançadas pela tua divina misericórdia. Que pela intercessão da Virgem Maria, aquela que no deserto luta, batalha ao lado dos seus filhos, ao lado da sua descendência, possa estar conosco também nesse trajeto rumo ao céu, nessa libertação do deserto, nessa libertação da escravidão do pecado, e passando por esse deserto, possamos tê-la como mãe a nos guiar e nos ajudar a libertarmos dos nossos pecados, das nossas paixões, tudo aquilo que até mesmo nos atrasa na direção do reino de Deus, que muitas vezes nos paralisa na direção do reino de Deus, mas para que possamos, assim como aquele povo de Israel, caminhar no deserto, não parar, não olhar para trás, mas continuar caminhando rumo à terra prometida, rumo ao céu. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse finalzinho eu quero convidar você, só um aviso aqui bem prático, quero dizer para você ir convidar para, nesse tempo de quaresma, quero convidar você para nessa quaresma, nesse tempo quaresmal. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, porém amanhã não vai ter esse momento de oração que eu vou falar aqui agora, mas a partir do próximo sábado, que já é sábado dentro da quaresma, nós teremos sete sábados aqui de oração especial nesse tempo quaresmal. Nesses sábados, nós iremos todos os sábados às 7 horas da manhã, 7 horas em ponto, estaremos rezando juntos o ofício de Nossa Senhora. Todos os sábados, até o sábado de Aleluia, tá? Vamos rezar desde esse próximo sábado, não amanhã, mas no próximo, que já é dentro da quaresma. A quaresma começa quarta-feira agora, quarta-feira de cinza. Aí sábado já teremos
a oração do Santo Ofício, o ofício de Nossa Senhora, às 7 horas da manhã. Eu conto com você nesse momento especial. Às 6 horas em ponto, a meditação do Evangelho, que demora em torno de 10, 15 minutos no máximo, até um pouco antes. Depois, uma leve pausa e às 7 estaremos ao vivo novamente fazendo o ofício de Nossa Senhora. Assim você já começa o seu dia bem. E se você já estiver indo para o trabalho, no momento do ofício, você pode ir com seu celular ligado no YouTube, aqui no Espiritualidade Católica, acompanhando. Se você está dirigindo, ou no ônibus, ou enfim, ou se já estiver no trabalho, você pode ligar ali suavemente e acompanha conosco. Acredite que vai ser algo que vai fortalecer tanto a tua fé quanto a tua caminhada e, de modo especial, a tua espiritualidade católica. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe e já nos abençoou, mas mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só uma coisa rapidinho, o Leonardo não veio hoje. Estava programado para ele estar aqui conosco hoje, porém por alguns desencontros, aí de modo especial de minha parte, algo mais referente a mim e não de disponibilidade dele, mas algo mais próprio meu mesmo, ele não pôde, não foi possível. Ele está aqui conosco hoje, mas na próxima semana, com a graça de Deus, estaremos aqui. Eu, juntamente com o Leonardo, já dentro da quaresma. Valeu, até mais, até amanhã, às 6 da manhã, na meditação do Evangelho.